Olá pessoal, aqui é um Tyrant e é isso aí, hoje no Mitos e Lendas nós vamos ver a história do Herobrine, uma das lendas mais comentadas de jogos aí na internet, certo? Tudo começou há muito tempo atrás, quando um certo gringo acabou vistando e tirando uma print screen de um ser um pouco diferente do que o normal. Não era um animal, e sim uma pessoa igualzinha ao Steve, que é o personagem comum, padrão do Minecraft, porém os seus olhos estavam totalmente brancos. E a partir daí, meus queridos, muitas e muitas histórias surgiram. Eu vou contar um pouquinho para vocês, e o bacana é que eu tenho dois vídeos para mostrar para vocês. Um são imagens, certo? E outro é um vídeo onde uma pessoa ela encontrou o Herobrine. Esses vídeos são muito antigos, certo? Porque hoje você encontra vários e vários com as modificações. Porém, esses vídeos são muito antigos, bem na época que a lenda surgiu mesmo, ok? Então, eu espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês. E é isso aí, galera. Vamos lá. Segundo informações divulgadas nos fóruns de Minecraft, Herobrine seria uma espécie de mob, um fantasma que foi adicionado ao jogo como uma homenagem ao falecido irmão de Notch, criador do game. De acordo com os relatos de quem já se deparou com o monstro, ele possui a mesma aparência do Steve, contudo, com uma diferença. Herobrine tem os olhos totalmente brancos, grandes e brilhantes, que podem ser vistos facilmente à noite. A lenda existe desde o lançamento do Minecraft Alpha e muitas histórias giram em torno dela. Alguns dizem que, para Herobrine aparecer, é necessário ter pelo menos 200 horas de jogo em um mesmo mapa no modo sobrevivência no nível difícil, sem morrer. Depois deste período, coisas estranhas começam a acontecer. Relatos afirmam que as tochas de suas casas e cavernas são trocadas por tochas de redstone. Os vidros e os blocos são quebrados, e o mais aterrorizante, o fantasma passa a fazer breves aparições pelo mapa. Imagine só, o usuário no modo single player começa a ver outro jogador estranho andando pelo seu mundo? O primeiro relato sobre a aparição do fantasma conta que durante a criação de um mapa no modo single player, quando tudo parecia normal, o jogador viu algo se mexendo na densa neblina que se forma quando você joga com a renderização mínima. No momento, ele pensou que era uma vaca. Contudo, ao chegar mais perto, o jogador reparou que não era um animal, mas sim outro personagem, como se fosse outro player usando a skin padrão do Minecraft, mas em seus olhos não havia nada, apenas um espaço branco. Pensando que seu mapa estivesse no modo multiplayer sem que ele soubesse, o jogador verificou várias vezes, mas estava no modo single player realmente. Além disso, um detalhe chamou sua atenção. O outro jogador não tinha um nome sobre sua cabeça, como acontece nos jogos com mais de um usuário. Aquela situação não durou muito tempo. O outro jogador apenas olhou por alguns segundos e logo correu para a neblina e desapareceu. Mesmo estando um pouco confuso, o jogador continuou a jogar, mas coisas estranhas continuaram a aparecer. Ao explorar seu mapa, ele encontrou nas montanhas túneis 2x2, como se alguém tivesse minerado aquele lugar. Pequenas pirâmides de areias perfeitas no meio do mar e árvores das florestas com suas folhas cortadas, situações que não acontecem normalmente quando um mapa é gerado. Enquanto jogava, ele constantemente pensava ter visto o outro jogador no denso nevoeiro, mas nunca conseguia ter uma visão clara dele.
Quando terminou de jogar, ele decidiu ir ao fórum do jogo para ver se alguém já tinha passado por alguma experiência parecida, mas parece que ninguém encontrou este outro jogador. Para debater melhor esse assunto, ele criou um tópico com um tema. Entretanto, depois de 5 minutos, ele foi deletado. Tentou criar o tópico mais uma vez, e ele foi apagado ainda mais rápido que o primeiro. Depois disso, ele recebeu uma mensagem de um usuário chamado Herobrine, que dizia apenas uma palavra: pare. Ao tentar olhar o perfil do usuário, a página deu erro. Logo depois, o jogador recebeu um e-mail de outro usuário, que dizia que os mods podiam ler os fóruns e que era mais seguro se comunicar por e-mail. Na mensagem, o outro usuário também dizia que havia um pequeno fórum que reunia outros jogadores que passaram pela mesma experiência. Um mês depois, o usuário voltou a entrar em contato, dizendo que, quando procuraram pelo nome Herobrine, descobriram que este era o nome utilizado por um jogador na Suécia, o irmão de Note. Pessoalmente, o jogador enviou um e-mail para o criador do jogo, perguntando se ele realmente tinha um irmão, e recebeu a seguinte resposta: eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Desde então, surgiram várias outras histórias em torno desta lenda. Alguns dizem que o irmão de Note havia morrido afogado e teria sido adicionado ao jogo como uma homenagem. Embora a Mojang negue a existência do Herobrine, sempre que há uma atualização grande, eles colocam na lista de modificações que o Herobrine foi removido. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse mitos e lendas sobre o Herobrine. E, só para dizer para vocês, os links dos vídeos originais estão aí na descrição, ok? Lembrando que esses vídeos eu vi na época que o Herobrine, né, que a história dele começou a surgir. Porque hoje vocês sabem que existem muitos e muitos mods. E aí fica difícil você encontrar um vídeo legítimo assim sobre uma aparição dele. Claro que fica na cabeça de vocês se esses vídeos que eu trouxe são verdadeiros ou não. A história do Herobrine é um pouquinho difícil de se acreditar, certo? Ainda mais o fato de que a primeira aparição